Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e hoje vamos falar de Berserker. Não, pra cá, isso, Berserker. Sim, finalmente eu assisti isso, por culpa de vocês, porque vocês me mandam coisas pra assistir. Eu assisto e agora eu vou começar a fazer isso com mais frequência, assim, os retrovejando as séries de react que a gente faz de obras inteiras, que a gente faz lá na Twitch de segunda a sábado. Não, a gente não faz de segunda a sábado, mas um diazinho da semana a gente faz uma vez por semana, a gente pega um anime e assiste ele inteiro, mas a gente faz live todo dia, uma vez por semana, todo dia é ótimo, né? A gente faz live todo dia a partir das 2 da tarde lá na Twitch, então é só seguir a gente lá, Chá de Trovão. E, bem, o VTR mandou pra gente assistir o Basaka, né, o Berserker, The Golden Age Arc Memorial Edition, que é basicamente uma versão de TV dos filmes que saíram em 2012, que é contando a história desse arco, né, o Golden Age, a história antes do Guts, o Cavaleiro Negro da Espadona, se tornar o Cavaleiro Negro da Espadona que mata demônio. Antes ele era o Cavaleiro Negro da Espadona que matava humanos, mas, enfim, a gente já vai falar sobre isso. E, bem, antes disso, já avisando aqui que é sem corte, né, sem edição, a gente faz aqui na raça, na coragem, na coração. E vamos falar do nosso grande patrocinador, do nosso grande brother aqui do canal, o Japan in the Box. Tem até a plaquinha ali bonitinha com o Randandan aqui do lado, colocando cupom de desconto também, que é o nosso querido parceiro, uma loja maravilhosa, cheia de action figures pra vocês. Deixa eu ver, tem Berserker aqui? Se não tiver Berserker, a gente pode chegar e falar, olha, será que dá pra colocar umas Basaka aqui? Ah, não tem Berserk, mas tem Bleach, tem Digimon, tem Evangelion, tem muita coisa boa aqui, cara. Só figura de qualidade pra vocês procurarem aqui e verem as figuras maravilhosas que tem por aqui. Essa da Kurisu, por exemplo, é linda demais, meu Deus do céu. E tem essa personagem aqui que eu não sei quem ela é. Ela é de ReZero, mas eu não faço ideia quem ela é. E você tem aqui um monte de personagens maravilhosos, um monte de figuras lindas para vocês importarem, sim, direto do Japão. Tudo isso daqui é lançamento, é coisa nova, direto do Japão, porque eles fazem direto de lá, no preço de mercado, cara. Se você for procurar em outros sites que você vai importar, site gringo, por exemplo, você não vai achar esses preços, sério, não vai achar. Ainda mais se você usar o nosso cupom, o CDT300, você ganha 300 ienes de desconto. Mas tanto quanto é 300 ienes? Você vem aqui, ó, muda a moeda, você vê a moeda, e lembrando que o site todo é feito, calculado em iene, porque é direto do Japão. Aí você faz os cálculos e manda bala, rapaz. Então, tem aqui muitas figuras, você pode calcular em dólar, se você quiser. E tem todas as informações de pagamento aqui também, de importação, tempo que leva, peso. Mas tem tudo aqui bonitinho, site extremamente confiável, maravilhoso, funciona super bem. E está vindo cada vez mais figures toda semana, quase todo dia tá vindo figure nova. Então, vai lá, confira se tem alguma coisa legal e não esquece do cupom, vai ajudar vocês, vai ajudar a mim, vai ajudar todo mundo. E espero que vocês gostem bastante do Japan in the Box, é um site excelente para não só comprar figura, em breve talvez comprar mais coisas também, eles vão trazer outros itens do Japão, né? Então, tá aí, jabá feito e vamos falar de Berserk. Sim, eu não tinha assistido Berserk. Não, de verdade, eu nunca assisti Berserk, eu nunca li Berserk. O máximo que eu fiz de Berserk foi assistir o primeiro episódio do antigão e só. E saber, obviamente, o que se trata, que o Guts é o cara da espada grandona, o verdadeiro Cavaleiro Negro, né, o espadachim negro, não é o Kirito, sinto muito. E que o Griffin, todo mundo diz que ele não fez nada de errado, né? O Grafite nunca fez nada de errado. É só os memes que a gente via da vida. E, bem, a primeira coisa que eu fiquei de cara quando eu assisti Berserk é que venderam Berserk pra mim de forma errada. Berserk não é o Dark Fantasy malvado, sangrento, que todo mundo diz que é dark e trevoso, quase uma desconstrução de alguma coisa, porque o pessoal adora usar a porcaria da palavra desconstrução das coisas. Meu Deus do céu. E não é nada disso. O Berserk é só
um excelente shoujo BL. Sim, é um excelente shoujo de boys lover. Se você muda uma série de diálogos aqui para um ambiente escolar, encaixa perfeitamente. Porque o que o Griffin quer pegar o Guts, eu não sei quem... Pô, eu ia dar a comparação do que o Bot não quer pegar a Alice, mas aí é muito específico. Vocês assistem Shinigami Bochan? Talvez. Enfim. Exemplos aleatórios. Mas, rapaz, o que existe de tensão amorosa entre esses dois, rapaz, eu não vi em BL. Juro pra vocês. Tem anime que é focado em romance. É garoto que não tem essa tensão amorosa. Tirando piadinhas à parte... que não é tão piadinha assim. O Golden Age Arc, ele é contado de duas formas diferentes, quase três formas diferentes, porque a gente teve uma adaptação em 97, se eu não me engano, que é um anime antigo de Berserk, que falam muito bem, que eu ainda não assisti, que eu vi o primeiro episódio, eu gostei. Tem a versão dessa versão de 2012 que dos filmes, e tem a versão Memorial Edition, que é um recorte dos três filmes, estendendo algumas cenas, criando algumas cenas novas e recontando isso em 12 episódios, 13 episódios. E cara, não dá pra contar esse arco em 3 episódios. Não dá pra contar esse arco em 3 filmes, porque é muita coisa. Sério, tipo, não dá, cara. Eles contam os principais eventos como se fosse um best-of da história, desse momento, desse início do verdadeiro Berserk, antes do bagulho pegar fogo, vamos dizer assim. Antes do Guts ter aquele braço que atira, que todo mundo conhece, ele não tem um olho, que é o Guts Shippuden. Meu Deus do céu, as analogias aqui só pioram. E... esse arco, ele é um arco extremamente importante de contexto de personagem, contexto de mundo, contexto pra muita coisa. Porque sim, a história vai abordar uma série de temáticas bem pesadas, coisas bem delicadas que, se você não contar bem, pode soar um pouco caricato, pode soar um pouco superficial, ou até mesmo tirar de contexto e você falar que sim, Berserk é um grande BL Fantasy. Primeiro é um BL Fantasy, é um BLF, depois ele vira o BLDF, que é o BL Dark Fantasy, Boys Lover Dark Fantasy, e depois aí o bagulho, meu Deus do céu, esse final desse negócio é preocupante, é preocupante. Vamos falar da cena preocupante disso? Talvez, não sei. Mas eu vou tentar não manter muito spoiler pra você que ainda não assistiu também. E... por isso que eu brinco, cara. Tem muito momento que eu falo, pô, essa obsessão do Griffith, eu descobri, inclusive, que eu chamei a vida inteira dele errado, o grafite, eu chamei ele de Griffin. Griffith. Tinha um I ali. Inclusive, pela dublagem que eu descobri, de uma forma sem com muito roteiro e sem muita estrutura aqui, sim, eu vou falar que esse arco é dublado. E é maravilhoso dublado! Por favor, chat, agora esse é o momento que vocês me lembram quais são os nomes dos dubladores, porque de cabeça eu não vou lembrar. E, cara, que maravilhoso ver Berserk dublado! Eu queria que toda a história fosse contada com essa qualidade, com esses dubladores, porque é maravilhoso! O dublador do Griff, que eu esqueci o nome dele, é o mesmo dublador do James, né, meu Deus, eu não vou lembrar de exemplos. O Márcio Araújo, obrigado, chat, vocês são maravilhosos, inclusive eu tô gravando isso em live, tá? Ele fez um papel maravilhoso de você realmente entrar na mente desse maldito, desse cara bem deturpado. E... todo mundo fez um trabalho maravilhoso aqui, mas eu queria destacar esse porque é um trabalho bem delicado você entrar e interpretar um cara tão deturpado quanto o Griff. E ele fez muito bem, assim como todo mundo. A dublagem foi sensacional, cara. Nossa, eu acho que eu gostei muito mais porque estava dublado. E foi uma dublagem, assim, fenomenal. E, bem... é uma história, como eu já falei, que ela precisa de tempo pra ser contada, porque aqui você tem um mundo de fantasia sendo construído pela mente do... meu Deus, esqueci o nome do autor de Berserk, e o chat vai me lembrar daqui a pouco o nome dele. E quando você começa a entender que ele quer criar a sua própria fantasia, o Murata... obrigado, chat. O Cloyster tá pegando aqui.
Quando o Murata ele para contar a sua história e você vê que ele quer de fato criar um mundo de fantasia medieval com as suas próprias ideias ou com as suas próprias regras de mundo, onde ele quer especificar que, olha, esse tipo de característica que você conhece de forma aleatória ou com um senso comum sobre algum tipo de criatura, sei lá, uma fada, um demônio, eu vou pegar, recontextualizar ao meu conhecimento, ao meu mundo e fazer isso. Miura. Nossa, por que eu falei Murata? Meu Deus, gente, desculpa. É por isso que... Por que eu falei Murata? Enfim, foda-se, eu estou loucão aqui. Os ócios de gravar isso ao vivo, sem edição. Quando o Miura cria seus próprios conceitos de mundo, ele não vai fazendo o que usualmente a gente vê por aí, que os grandes... essas porcaria de Sekai ou anime de fantasia raso, ele vai falando, olha, é um elfo, você sabe que é um elfo? Então, é um elfo. Foda-se. Ah, isso daqui é um vampiro, tá, ele chupa sangue, legal. Beleza. Tipo, o Miura, quando ele para pra criar o mundo, ele quer dar detalhe, ele quer dar tempo, ele quer dar intensidade, ele quer dar peso, ele quer dar contexto, ele quer dar característica, ele quer dar perspectiva. Ele escreve bem pra caralho. Ele é um baita de um autor. Então, quando isso precisa de tempo, e você não tem esse tempo e esse nível de detalhe pra contar toda essa jornada que envolve o Griffin, não, o Guts conhecer o Griffith, entrar no bando dele, perder, né, o primeiro duelo pra ele, e começar essa conquista desenfreada por poder, você precisa conhecer esses personagens, você precisa entender o contexto de determinadas questões de temáticas, ou até mesmo de mensagens, ou até mesmo de tom. E esse filme, ele acaba não trazendo tanto, com muito esmero, ou com muito tempo, e fazem um excelente trabalho de fazer isso por montagem de cena, por você entender as entrelinhas, mas ainda assim, sabe aquele pouco, aqueles detalhes que você fala, pô, eu daria uma nota um pouco maior se tivessem ali, e esse foi o meu sentimento. A todo momento eu falei, cara, eu queria mais detalhe, e a todo momento eu vi o chat pegando fogo falando, tem detalhe, isso é contado, cortaram uma puta parte da história, eu falei, eu imagino que deva ter cortado, e aí eu tenho que ficar tocando Tell Me Why na cabeça, lembrando de Backstreet Boys, porque isso daqui parece um boys love. E tem contexto, tem muito contexto, por mais que eu esteja fazendo brincadeirinha, e por favor, você é de Lorde que acha que o Guts é o macho alfa mais imaculado da história, calma, não briga comigo. E por eu ter esquecido a porra do nome do Miura e ter trocado o nome dele, desculpa também. E quando nesse arco, né, nesse resumo de 3 episódios, eles precisam comprimir isso, eles fazem muito bem. Obviamente, inclusive, os principais momentos da história são muito bem contados, com uma ótima direção, com um CG que funciona muito bem, e CG é uma palavra dolorida pra quem é fã de Berserk, porque a gente sabe como funcionou o 2016, né? Aquilo lá foi tenebroso e tá dando... e tem criança chorando até hoje por aquilo. Na verdade, não criança, porque se você é criança, você não pode ver Berserk, né? Pelo amor de Deus. É uma obra que é maior de idade, né? Por favor, classificação indicativa. E quando você vê que esse filme talvez tenha sido a melhor qualidade de adaptação de Berserk, você fala, poxa, eu queria que o resto continuasse desse jeito, e não foi. Eu queria que eles tivessem mais tempo pra contar tudo isso, não teve. Mas mesmo não contando tudo, o que eles contam de uma forma maravilhosa. A gente tem o nosso querido e lendário... querido e lendário que o Thunder esquece, os meus problemas de memória estão cada vez piores. O compositor da trilha sonora, o que é o mesmo de Bleach, que é o mesmo de Evangelion, que eu vou lembrar daqui a pouco, que o chat vai me lembrar, eu acredito nisso. Eu com o nome hoje tô péssimo. Ele fez um trabalho maravilhoso, o que ele compunha de cena, o que ele engrandecia momentos que já eram extremamente difíceis e épicos, ou Shiro Sagizo, obrigado. O que ele compunha essas cenas, deixando elas muito mais, dando muito mais ênfase no tom dela, e quando precisava ser épico, quando precisava ser denso, era muito denso.
E quando precisava te deixar aflito, ele te deixava muito aflito. Ele pegava todos os momentos que já eram muito bem criados e muito bem construídos pela direção de arte, pela direção como um todo, pela fisicalidade que eles davam para os personagens, pelos modelos 3D que funcionavam muito bem e contrastavam muito bem com o 2D também. E quando você vinha com o Shiro Sakizu aumentando ainda mais os momentos, você falava, meu Deus do céu, isso daqui é uma experiência fantástica. E... bem, querendo ou não, ainda o CG, ele deixa um pouquinho a desejar. Ah, é 2012. Era umas coisas meio duras. Ainda não é todo momento, inclusive é muito legal quando você vai vendo como o CG em si, a qualidade da execução gráfica, não das ideias da composição de cena, nem da direção, nem do storyboard, mas como a qualidade do CG em si melhorou, como textura, iluminação, fluidez, né, de animação, como isso vai aprimorando e chega no terceiro filme, você vê que é uma diferença muito grande do primeiro. E se fosse aquela qualidade desde o primeiro, eu também não tinha tirado alguns pontinhos, que sim, daqui a pouco eu vou dar uma nota pra ele, olha só. E quando eu fui vendo que existia essa dificuldade na época, e quando você vê no versão de 2023, 22, eu não sei se foi em 2022 ou 2023 que saiu esse Berserk, mas chat, por favor, ajuda eu! O chat tá sendo o meu demôniozinho aqui que vai me dando as informações que eu esqueço, porque aparentemente eu tô com problemas de memória. E quando ele saiu, você fala, pô, ele já é meio datado, por mais que esse remaster tenha dado um respiro pros filmes, ele ainda deixa um pouquinho a desejar em alguns momentos, isso se cobra, mas nada que atrapalhe, nada que pareça a qualidade média da temporada, que pelo amor de Deus eu quero morrer. É complicado. E tá aí, cara, foi uma experiência maravilhosa. Tipo, é uma história que por mais que ainda falte peças, ou que algumas peças não estejam tão claras, é uma jornada incrível de como esse personagem ele vai vivenciando um mundo caótico, um mundo de perdas, um mundo de preços. Tudo tem o seu preço aqui, vamos dizer assim. Tudo tem uma consequência. E como, pela perspectiva do Guts, o Guts é muito interessante ver esse personagem que ele está ali pela morte, pelo sangue. Como essa visão até simplória de mundo dele acaba recebendo até algumas outras camadas. E ele se projetando em alguns momentos e falando, poxa, a minha vida é só isso? Esse sou apenas eu, em contraste ao outro cara que ele tá tentando dominar o mundo, ele quer criar um reino pra ele, onde ele tá cada vez criando exércitos maiores, ganhando mais poder militar e mais engajamento nesse mundo, mais conhecimento, coisas que, por exemplo, é um excelente exemplo de coisas que o filme não conta, que é muitas das passagens dos planos maquiavélicos do Griffith. Eu não vejo isso acontecendo. Eu vi que ele sabe, que ele conhece, que ele articulou ali, que ele deu um toque com o rei, que ele fez os malabarismos ali do leve trás dele, mas você não vê. Então você só deixa subentendido, e algumas dessas coisas, sim, você vê pra criar um contexto muito mais pesado. Como, por exemplo, poxa, como que você invadiu aquele castelo? Então, irmão, eu vou te contar nos 45 do segundo tempo que você tinha uma moeda muito valiosa de troca ali com um dos brothers daquele castelo. Aí você fala, ah, é assim que você conseguia recurso, é assim que você conseguia poder. Aí você, ah, tá, entendi. É complicado. É complicado. E sim, eu gosto de Berserk como tem muitas temáticas em muitos momentos que ele traz realmente discussões difíceis e complexas pra mesa, como, por exemplo, um grande momento de virada e o grande momento ápice da história desse filme, que é, olha, deu merda. Deu uma merda colossal, gigantesca. E como o Griffith, tipo, que já era muito vilanesco, que já mostrava traços nada legais de personalidade, ele se tornou o real vilão da história e ele trouxe um problema real pro mundo, posso dizer dessa forma. E quando dá essa virada, você olha e você fala, poxa, realmente
tem determinadas questões aqui, ações e situações que ele coloca isso em jogo e é difícil. Como, por exemplo, abuso. Sim, a obra trabalha sobre isso. E quando você vê isso em 2023 de uma obra que já é bem mais antiga que isso, a primeira versão desse daqui foi o filme, no caso, né, dessa versão feita por esse diretor, que eu não peguei o nome dele, sinto muito, foi em 2012. Você lembra que o Miura fez isso em 80 e Leva a Pedrada. Então uma visão tão complicada de uma cena dessa sendo utilizada para criar um problema bem grande, uma situação bem incômoda, como que 89, obrigado chat, eu tô adorando o chat fazendo isso, ai meu Deus do céu. Como ele vai, você vê que uma situação de abuso, como ele via isso na época e como ele construiu essa cena para esse momento, para daquela situação específica, e você vê hoje em dia e fala, isso é uma temática que dá para ser conversada ainda, e tem muita crítica para fazer aquela cena em específica, e como o uso de alguns artifícios visuais poderiam ser melhor trabalhados para não parecer a cena meio dúbia. Sim, é uma cena complicada. Mas, desculpa, eu não quero falar dessa cena aqui. Eu acho que não cabe uma conversa aqui dessa cena. Inclusive, esse é um momento que, quando eu tava até conversando com o chat, quando eu terminei a história, né, o Golden Age, Ark, Blaster, não sei o quê, foi um momento que eu parei pra conversar e falei, cara, eu queria entender mais da história para entender as conexões temáticas e entender as rimas narrativas que ele faz nesse momento, porque é um momento muito pesado pro Guts, é um momento muito pesado pra Casca, é um momento muito pesado pra gente que tá assistindo. Mas eu acho que é um momento extremamente emblemático, que eu não quero conversar dele aqui muito mais do que isso, até pra nos tragar muita experiência de quem já tá assistindo, e talvez não seja a melhor indicação pra vocês que nunca viram. Ou será que sim? Não sei, mas se vocês querem assistir Guts e a sua turminha do barulho, tendo altas confusões no mundo de fantasia, que depois vira Dark Fantasy, True Dark Fantasy, uau! Isso ele aprimora com o tempo, e de fato é uma narrativa muito interessante, muito engajante, muito própria, e eu entendo porque o Miura e Berserk é referenciado até hoje como, um dos exemplos de obras de fantasia dark, ou de fantasia em geral, ou uma obra que se estabeleceu tão bem e que gerou até referências a, sei lá, ao Dark Souls, a From Software, ao Kojima, eu não vou lembrar o nome do diretor de Dark Souls, porque hoje eu tô muito bom pra nome, e como ele acabou sendo tão bom, tão impactante, tão bem feito, e de fato tem a fama que merece, porque essa história, por mais que eu não acompanhei ela inteira, eu percebo o nível de qualidade que ele tem, e o nível de qualidade que nem teve no filme, porque tiveram que cortar, como Miyazaki, quase. Kojima é outro. Kojima é de Metal Gear. E também de Made in Abyss. Enfim. Não é o mesmo Kojima, inclusive, é só o mesmo nome. É o Miyazaki, que também não é o mesmo Miyazaki da Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu tenho que parar com esses negócios de fazer vídeo sem edição, cara, porque eu entro nos meus devaneios aqui e eu me perco completamente do ponto que eu tava falando. Porém, enfim, é isso. Assistam Golden Age Ark. De fato, eu acho que é a única ou uma das melhores adaptações de Berserk para anime. Falam muito bem do anime de 97. Eu não vi. Quem sabe eu vejo, comparo e faço o vídeo pra vocês. Mas o que eu vi aqui, cara, incrível. Maravilhoso. Um excelente boys lover Dark Fantasy. Eu adorei. E, assim, meio abusivo também, né? O pessoal, né? Literalmente o Griff apontando a espada pro Guts. Você é meu. Eu vou mandar em você. Você é completamente meu.
Ou um momento que tivemos também de Kuzo no Honkai dessa obra, né? Tipo, teve um momento muito curioso na história quando ele fala: então, né, não tem mais o romance, a broderagem acabou e eu vou descontar minhas frustrações fazendo besteira. E é bastante besteira. E o melhor, eu acho que de 97 é que a abertura funciona perfeitamente com o Tell Me Why do Backstreet Boys. Sim, faz esse teste. Coloca Backstreet Boys e abertura. Você vai ver que encaixa com uma maravilha. Eu não vou colocar aqui, porque senão o YouTube vai me dar strike, a Twitch vai me dar strike, todo mundo vai me dar strike, e os grandes defensores de Dark Fantasy, o True Dark Fantasy, que veste couro e coturno todo santo dia, que vai comprar pão com jaqueta de couro, vai me bater, vai me cancelar e vai falar que eu sou um bosta. Então, sinto muito. Então é isso, gente. Esse foi uma pequena conversa, um pequeno bate-papo, minhas impressões desse filme. E foi uma boa experiência. E eu termino dando um 8 pra ele. Eu não dei 10 porque se fosse mais tempo pra contar tudo que eu precisava e a qualidade do CG não fosse tão datadinho e atrapalhasse em alguns momentos, de fato, dava pra dar um 10 fácil, sabe? Eu tava vendo ali no horizonte um 10 que eu ia dar pra esse negócio, mas infelizmente eu não posso dar por conta desses detalhes, mas imagino que no anime de 97 possa ter mais tempo pra contar, e obviamente no mangá deve ser algo maravilhoso, né? A animação do mangá deve ser incrível, a dublagem do mangá deve ser maravilhosa, né? Eu acho que não deve ter problemas de falta de adaptação, tipo um Randandan ali, né? Que inclusive, se você quiser comprar o Randandan também, tá maravilhosa, essa figura tá linda demais. Mas enfim, eu já tô extremamente disperso, meu cluster já bateu, meu TDAH tá gritando, e é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Se você quiser também assistir as lives, convido vocês novamente pra entrar lá na twitch.tv/chadetrovão. Estamos ao vivo todos os dias, menos domingo, então não é todo dia, a partir das 2 da tarde, e eu espero vocês por lá. Se você gostou, deixa seu curtir aqui também, né, dá o joinha, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal para não perder nenhum dos outros vídeos, e se esse tipo de quadro estiver meio confuso, me falem, eu paro, edito, e demoro 17 dias para conseguir colocar o vídeo no ar, porque eu não consigo editar mais essa vida. A vida não me dá mais tempo, eu não tenho 27 horas por dia. E ainda eu estaria fazendo mais lives se eu tivesse mais tempo por dia. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um bom anime. Até o próximo.